Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, diante de uma das palavras em que nós venhamos a compreender que seja um dos ensinamentos mais profundos de Paulo para a igreja de Tessalônica, nós podemos compreender aqui que este grande apóstolo, ele vai nos dar uma receita, e uma receita que nos dará a certa vitória neste tempo do fim. Uma receita que nos dará a certa vitória no momento em que nós estamos atravessando, no período em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos trilhando por esta terra. Há quem diga que eu e você somos a geração do arrebatamento, há quem diga que não passará, que não nascerá outra geração, a não ser a nossa, para que nós venhamos a estar para todo sempre com Deus. E isso não está escrito na Bíblia de maneira direta, de maneira incisiva, mas segundo o que os escatólogos vão dizer, e segundo o que os intérpretes da Bíblia vão nos falar, juntando as informações do Antigo Testamento, como as do Novo Testamento, tem-se a ideia, e se tem a tese, defende-se a tese, de que não passará a nossa geração sem que Cristo tenha voltado para buscar a sua igreja, sem que Cristo tenha voltado para levar o seu povo. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo vem buscar um povo, uma noiva sem ruga, sem contenda, perfeita, aperfeiçoada pela pessoa de Jesus Cristo. É exatamente nesta visão, neste inteirinho, exatamente neste caminho que o apóstolo Paulo ele vai descrever as duas cartas para essa querida igreja. Quando você ler a Bíblia, estudar esta parte da Bíblia, e eu sugiro que você estude esta parte da Bíblia, essas escrituras, você verá que o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação imensa com esta querida igreja de lhes apresentar o que vem a ser os últimos dias, o que vem a ser os últimos momentos, o que vem a ser os últimos períodos da igreja nesta terra. Intérpretes da Bíblia vão dizer que o apóstolo Paulo ele não descreve de maneira tão minuciosa acerca dos últimos dias, acerca dos últimos momentos da igreja na terra, em qualquer outra carta, a não ser nessas duas cartas. E quando ele descreve esta carta, ele vai corrigir algumas coisas que estavam fora do lugar. Ele vai corrigir algumas coisas que estavam fora do comum. Ele vai corrigir algumas coisas nesta querida e amada igreja, que havia sido levantado por ele em uma das suas viagens missionárias. Esta igreja aqui é fruto de luta. Esta igreja aqui é fruto de lágrimas. Esta igreja aqui em Tessalônica é fruto de sofrimento. Esta igreja aqui em Tessalônica é fruto de um árduo trabalho do apóstolo Paulo. Quando você estudar a história, você verá que Paulo chega até este lugar. E quando ele chega até este lugar, a história que se espalha, esta grande cidade, uma cidade que segundo os históricos era uma cidade, uma mega cidade, com aproximadamente 200 mil moradores, era considerado um lugar centro de todo o Império Romano, aonde se tinha uma grande influência em toda a área cultural, em toda a área mística, em toda a área financeira, em toda a área contemporânea da época. Era um lugar especial, era um lugar central. E Paulo, indo pelo Espírito Santo de Deus, depois de sair de Filipos, depois de sofrer, depois de ter agrura, foi em Filipos que nós vamos ter aquela linda história de que Paulo e Silas, depois de anunciar o evangelho, chegaram até a Macedônia. E quando chegam até a Macedônia para pregar a palavra de Deus, uma mulher possessa por demônios começa então a adivinhar o que eles eram. E nesse espírito de adivinhação, Paulo expulsa o demônio desta menina. E quando Paulo expulsa o demônio desta menina, há uma revolta naquela comunidade de Filipos, que eles venham a ser presos, açoitados, que eles vão para o fundo do calabouço. E é exatamente nesse contexto, lá em Atos, está descrito em Atos, que a Bíblia vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui no início desta mensagem. Eu não sei você, eu não sei
mordendo os dentes, bravo, com raiva para não pecar, mas não estaria cantando e muito menos orando. Mas a Bíblia nos dirá que Paulo e Silas à meia-noite oravam e cantavam ao Senhor, quando de repente veio um terremoto que abalou aquele lugar, que as prisões foram abertas e os presos foram livres. Sabe qual é o maior detalhe, irmão Alain? O maior milagre daquela região, o maior milagre daquele momento, não foram as prisões serem abertas. O maior milagre daquele momento não foram os grilhões serem quebrados. O maior milagre daquele momento não foram os presos serem libertos, não. É que não houve fuga naquele lugar. Ou seja, o evangelho não só quebrou as amarras, como mudou a vida dos presos, salvou a vida do carcereiro, e se inicia uma grande obra na cidade de Filipos. Mas eles são lá, sofrem, são presos e correm daquele lugar. E nesta viagem, nesse interim, chegam até Tessalônica. E quando eles chegam até Tessalônica, quando a Bíblia nos fala, a própria Bíblia, a própria carta nos dirá que quando eles chegam a Tessalônica, chegam antes dele, a fama dele dizendo: os irmãos, chegando para aquela situação, para aquela região, aqueles que alvoroçaram o mundo também chegaram aqui. Aqueles que alvoroçaram o mundo também chegaram nesta localidade. Deixa eu aplicar aqui para você entender. Alvoroçar todo um mega lugar. Eu quero profetizar aqui nesta noite, pela autoridade da palavra, que você pode não ser o maior, pode não ser o melhor, pode não ser o mais instruído, mas aonde você chegar, pela autoridade do Espírito Santo, você alvoroçará o lugar em que você está. Eu preciso dizer aqui nesta noite que Deus não chamou em você, Deus não chamou a igreja, Deus não ergueu a igreja para ser, aleluia, uma comunidade filantrópica somente. Deus não ergueu a igreja, Deus não escolheu a igreja para ser um lugar onde todo mundo se sente bem, não. Deus não ergueu a igreja, Deus não erigiu a igreja para ser uma comunidade de boas obras somente, não. Deus chamou a igreja para que nós pudéssemos alvoroçar o mundo e mudar a realidade de onde nós estamos. Entenda, meu querido e amado irmão, aleluia, que quando Deus levanta você, que quando Deus tira você do que o salmista vai chamar de charco de lodo, quando Deus tira eu e você do que a Bíblia vai dizer das nossos mortos em pecados e delitos, quando Deus arranca você de uma vida depravada, de uma vida destruída, de uma vida acabada, de uma vida miserável, coloca neste lugar, dá um banho de graça, de glória, de virtude, transforma você num cidadão do céu. Não é para ficar aqui dentro batendo palma e rodopiando, é para você ser cheio aqui e brilhar lá fora, é para você ser fortalecido aqui e brilhar lá fora, é para você andar aqui, receber aqui e vencer lá fora. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, por favor: Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Mas, irmão Eliezer, eu sou pequeno. Irmão Eliezer, eu sou falho. Irmão Eliezer, eu não sou bonito. Irmão Eliezer, eu não tenho eloquência, eu não tenho didática, eu não tenho estudo, eu não tenho nome, eu não tenho nada, eu não represento nada, eu não tenho nada para oferecer. Eu tenho uma ótima notícia para você nesta noite. A Bíblia vai dizer, este mesmo apóstolo vai dizer: agradou a Deus chamar aquilo que é pequeno, aquilo que é vil, aquilo que é vergonhoso, aquilo que não tem nada para fazer a vontade dele. Mais uma vez, diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Eu não sei, aleluia, o que Deus
Deus está pretendendo aqui nesta noite, mas eu recebo a autoridade dos céus aqui no início desta mensagem para dizer a você, meu amigo, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que sim, Deus conta com você para esta hora final, que sim, Deus conta com você para este momento de trevas, que sim, Deus conta com você para este período em que nós estamos atravessando. Sim, é um momento de trevas, é um momento de dificuldade, é um momento de apostasia, é um momento de amor esfriando, é um momento de coisas tenebrosas, é um momento de uma, aleluia, de uma massiva, aleluia, de um massivo ataque de Satanás contra a igreja e contra o mundo. Mas eu dou glória a Deus, porque também é momento do derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja. É momento de derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel vai dizer, nos últimos dias, dias de anticristo, dias de apostasia, dias de solidão, dias de coisas negras, dias trabalhosos. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Levanta as tuas mãos aos céus. Eu já volto para a mensagem, eu já volto para a pregação. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Por que, pregador? Por que, pregador? Porque é do interesse do eterno que você seja renovado, que você seja renovada, que você seja cheio, que você seja cheia. É do interesse do eterno que você saia daqui cuspindo brasa, pingando azeite. É do eterno, o desejo do eterno, que você seja cheio de Deus. Eu vou parar de pregar por 30 segundos enquanto você fecha os teus olhos e levante as tuas mãos por 30 segundos. Por 30 segundos, fecha os teus olhos e levante as tuas mãos. Por que, irmã Eliezer? Porque uma onda de graça, uma onda de unção e de glória invadirá a vida de muitos pequenos aqui nesta noite. Invadirá a vida de muitos vasos aqui nesta noite. Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Ei, pescador, pescador de almas. Ei, você trabalhador, Deus te chamou para alvoroçar o mundo pelo poder do Evangelho. Alabacanda las, alaicanda lebrias, urabacanda rabaganda labas. Arabacanda, lebasuribicanda, erabacanda, rabacharabacanda, rai, urabacanda, lebaganda, labasuricanda, rai, rabacanda, uribianda, erabacalassui, remando, rebracanda, rai. Deus te chamou para alvoroçar, Deus te chamou para arder, Deus te chamou para queimar, Deus te chamou para brilhar, Deus te chamou para profetizar, Deus te chamou para ter poder, Deus te chamou para te ungir, Deus te chamou para alvoroçar o mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você verá que nesta parte da Bíblia, apóstolo Paulo, ele tratará dos assuntos dos últimos dias, o que nós conhecemos como escatologia. O apóstolo Paulo, ele vai descrever para esta igreja com uma grande preocupação sobre o assunto dos últimos dias, para você entender mais ou menos o que estava acontecendo nesta igreja. Na igreja de Tessalônica, nós teremos várias situações. Entre essas situações que nós temos aqui aqueles que estavam querendo voltar para a sua vida pregressa, que estavam querendo voltar para a sua vida de pecado. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Eu sou pregador de Bíblia aberta. No capítulo de número 4, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele está aqui de uma maneira incisiva e preocupada no verso de número 8 do capítulo 4.
4, dizendo: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito. Paulo está dizendo para esta igreja: não voltem para a sua vida pregressa, não voltem para a sua vida degradante, não volte para a sua vida de pecado. Paulo está dizendo para essa querida igreja: tem muitos aí que estão querendo largar o evangelho e apostatar da fé. Ele vai dizer: não, não façam isso, permaneçam com a sua vida pura. Verso 7 do capítulo de número 4: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O segundo assunto que o apóstolo Paulo ele vai tratar nessa igreja é justamente sobre aqueles que já dormiram em Cristo. Por quê? Porque nessa igreja de Tessalônica existia uma grande preocupação e também uma grande ignorância sobre a ressurreição, sobre aqueles que morreram em Cristo, homens e mulheres que morreram no Senhor. E isso ainda dava muita dor no coração dos crentes, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que esta gente já dorme com Deus. Nesta situação também, nesta querida igreja, existiam alguns crentes místicos. Que crentes místicos eram esses? Crentes que viviam uma vida, queriam viver uma vida de ermitão, podemos dizer assim, pois afinal Jesus iria voltar e tudo iria ficar. E esta gente usava esse tipo de argumento como desculpa para viver uma vida preguiçosa, sem trabalhar, sem produzir. E ele vai dizer aqui: não, gente, continue trabalhando, continue sustentando a sua casa, continue fazendo as suas atividades, porque quando Jesus Cristo voltar, vocês precisam serem achados justos diante de Deus. Mas a principal função aqui que o apóstolo Paulo vai nos dizer, segundo tema que Deus colocou no meu coração, são receitas para vencer nos últimos dias. Se você abrir a sua Bíblia comigo, eu digo, permaneça com a Bíblia aberta na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele irá de maneira minuciosa tratar do principal agente dos últimos dias da igreja nesta terra, que é o anticristo. No capítulo de número 2, ele vai dizer o que é esse anticristo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele vai dizer que esse espírito do anticristo é alguém que está contra Jesus Cristo. Verso de número 3: de maneira que algum de vós não engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha apostasia. Esse espírito do anticristo, ele é alguém que tem agido nos últimos momentos da igreja na terra. Tudo o que acontece, ou boa parte do que acontece nos dias em que nós vivemos, nos últimos dias da igreja na terra, ou tudo o que nós passaremos, ou já estamos passando, dos últimos dias da igreja na terra, está intimamente ligada a esse espírito do anticristo. Quando você vai lá para a primeira carta de João, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, aleluia. João vai dizer o que é o espírito do anticristo. Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, e nós veremos o que é o espírito do anticristo. No capítulo 2, verso de número 4, da primeira carta de João, João vai dizer que esse espírito do anticristo é espírito de mentira. No capítulo 2, verso de número 9, é espírito de ódio. No capítulo 2, versos 11, vai dizer que é espírito de trevas. No capítulo 15, no capítulo 2, verso 15 e 16, é espírito de amor ao mundo. João, 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, vai dizer que esse espírito do anticristo é o que produz amor ao mundo e consequentemente amor ao mundo, inimizade para com Deus. No capítulo 2, ainda verso 18, ele trará a mesma verdade de Paulo, dizendo: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. No capítulo 2, verso 22, o espírito de anticristo é espírito de mentira. No capítulo 3, verso de número 6, é espírito de pecado. João está dizendo: toda
todo aquele que vive no pecado, todo aquele que vive na prática do pecado. O que é isso, irmão Eliezer? O próprio João vai dizer aqui: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, sabeis que tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, João sabia que eu e você estamos suscetíveis a pecar. João sabia que todos nós que estamos aqui estamos suscetíveis a errar. Até porque, meu amado irmão, não existe super crente, não existe super pregador, não existe super pregadora, não existe super cantor, não existe super cantora, não existe super obreiro, não existe super obreira, não existe super pastor, não existe super pastora. O que existe são crentes que são completamente, aleluia, dependentes da graça de Deus. São homens e mulheres que são dependentes da graça de Deus. Mas João está aqui falando daquele que vive na prática do pecado, que peca hoje, pede perdão amanhã, peca depois de amanhã. É o espírito do anticristo que está na vida daquele homem. Permaneça com a Bíblia aberta. Ainda no capítulo de número 3, verso de número 10, João vai dizer que esse espírito é espírito de injustiça. Injustiça. No capítulo 3, verso de número 12. E aqui, irmão, é onde mais me dói. Capítulo 3, verso 12 de 1 João vai dizer o seguinte: não sendo como Caim, que matou o que era do maligno e matou o seu irmão. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, esse espírito do anticristo, ele é tão complicado, ele é tão tenebroso, ele é tão difícil, ele é um demônio tão forte que ele causa esse tipo de coisa dentro da igreja. Eu vou explicar para você entender. Aqui não aconteceu uma guerra fora da igreja, aqui não aconteceu uma guerra do inimigo da igreja contra a igreja, não. Foi uma atrocidade dentro de casa, dentro do culto, por causa de uma inveja de irmão para com outro, porque aquele irmão ofereceu algo melhor a Deus e Deus aceitou. Ou seja, esse espírito do anticristo tem se criado, segundo João, dentro da igreja, de irmão matando o outro irmão por causa de inveja, de irmão matando o outro irmão por causa de cargo, de irmão matando o outro irmão por causa de coisas efêmeras, por causa de coisas complicadas. Verso de número 15 do capítulo de número 3 vai dizer que esse espírito do anticristo é espírito de homicídio. O que é isso, irmão Eliezer? É os últimos tempos, é os últimos momentos da igreja nesta terra. Ainda no capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, ele vai dizer no capítulo 2, verso de número 7, que é espírito de injustiça. Verso de número 8, espírito de iniquidade. Verso de número 9, a eficácia de Satanás, de engano e injustiça, que envia operação do erro e prazer da iniquidade. Mas quando o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja, dizendo para Tessalônica, dizendo: cuidado, os últimos dias serão tenebrosos, cuidado, os últimos dias serão complicados, cuidado, os últimos dias serão difíceis, cuidado, os últimos dias pairará sobre a atmosfera do mundo esse famigerado, o espírito do anticristo. Mas ele vai dizer o seguinte: meus amados e queridos irmãos, no verso de número 1, ele vai dizer, verso de número 3, lembrando-me sem cessar da obra da vossa fé, o trabalho, o amor da vossa firmeza, da esperança em nosso Jesus Cristo diante de Deus o Pai. Eu não entendi, irmão Eliezer, eu te explico. Paulo vai olhar para eles dizendo, para a igreja de Tessalônica, o espírito anticristo está trabalhando. E mais, ele é implacável naquilo que ele faz. E como eu sempre digo, o diabo é um ótimo diabo. Não existe diabo melhor do que ele. Ele sabe o que faz, é ótimo naquilo que faz. Mas Paulo vai dizer, no meio dessa apostasia, no meio desse domo de anticristo,
no meio desse ambiente desgraçado, degradante, obscuro, no meio desta situação dos últimos dias, de extrema apostasia, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus, porque existe alguém ainda que crê no poder do Evangelho. Eu dou graças a Deus, porque ainda existem nesse domo, aleluia, nesse período, nessa situação de dominação do anticristo, ainda existe alguém que tem fé, que tem trabalho, que tem amor e que tem a firmeza na esperança. Sabe o que é interessante aqui? Tessalônica não era a maior igreja, era uma das mais importantes, mas não era a maior, não era mais rica, não era, apesar do crescimento dela, do nascer dela, ser de pessoas nobres, ela ainda não tinha atingido uma certa estatura. Mas Paulo vai dizer, no meio de toda esta situação de anticristo, de espírito de iniquidade, de espírito de Caim, de espírito de homicídio, de pecado, de inimizade, no meio de tudo isso, eu me alegro, porque vocês permanecem firmes. Alguém me consegue um pedestal, por favor? Eu me alegro, porque tem alguém que ainda permanece firme. Eu me alegro, porque vocês ainda conseguem aguentar. Eu me alegro, porque vocês, apesar de todo o trabalho, de toda a fúria de Satanás, ainda conseguem ficar firme na fé que vocês aprenderam. Eu não entendi, Maria Zélia, eu te explico para você entender. Deus nunca fica sem testemunha. Pode vir o espírito que vier, pode vir a guerra que vier, pode se levantar o demônio que se levantar, pode vir a investida de Satanás que vier. Deus sempre terá a sua igreja, Deus sempre terá os seus profetas, Deus sempre terá uma noiva, Deus sempre terá uma voz. Nesse contexto de desgraça, nesse contexto de desgraça, nesse contexto de escuridão, nesse contexto de lascívia, de ignomínia, de iniquidade, ainda existe um povo. Ainda existe uma gente, ainda existe uma galera, ainda existe um pessoal aí que é fora do comum, que é fora do padrão, que é fora da linha, que é fora da curva, que é o João do passo trocado, que não se adequa às coisas do mundo. Ainda existe um povo. Paulo está dizendo, o inferno está tentando derrubar vocês. O inferno está tentando acabar com vocês. O inferno está tentando arrebentar vocês. Mas não consegue. Não consegue. E por que não consegue, Paulo? Porque ainda tem gente aí que tem fé, que tem amor e que tem a sua firmeza na esperança de Jesus Cristo. Ele vai dizer mais com esse contexto. No verso de número 6 do capítulo 1, ele vai dizer, e vos tornastes imitadores do Senhor. Bota aí, por favor, capítulo 1, verso de número 6 no telão. Aleluia. Aqui na mídia, por favor, coloca para mim. Capítulo 1, verso de número 6 de 1 Tessalonicenses. Ele vai dizer o seguinte, e vos tornastes os nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, como gozo no Espírito Santo. Paulo não está dizendo que somente existe um povo que está firme, mas como também passa pelas tribulações dando glória a Deus.
Passa pelas tribulações dando aleluia. Passa pelas tribulações batendo palma, rodopiando, falando em novas línguas, dizendo glória a Deus. O mundo está caindo, a coisa está quebrada. Como diz o adágio popular, o pau está quebrando lá fora. Tem um bando de crente aqui dentro dizendo glória a Deus, aleluia. Seja louvado, seja engrandecido. O que é isso? É um povo que tem firmeza na esperança. A tribulação vem. Como diz lá no sul, o crente até enverga. Até enverga, mas não quebra. O mar se levanta. O barco vai lá em cima. Eu não sou pescador. Nunca andei num barco. Então vou falar algo que não é da minha área. Mas eu acredito, pelo pouco que eu conheço, que é mínimo, que quando vem a onda, o barco levanta. E a biqueira vai lá em cima. Isso é o símbolo do crente de Tessalônica. A onda vem. Satanás dizendo, eu vou virar o barco. Acabou para o João. Acabou para Maria. Acabou para Eliezer. Acabou para o Alan. Acabou para Carla. O barco vai lá em cima. Quando chega a quase ficar, tem uma coisa chamada presença. Vem algo sobrenatural chamado graça. Vem alguma coisa completamente abstrata, porém real, invisível, porém real. Alguma coisa que é intocável, intangível, porém que é real. E quando o barco vai virar, vem a mão de Deus dizendo não, continua, vai continuar navegando, vai continuar pescando, vai continuar trabalhando, vai continuar firme. Me ajude a pregar, por favor. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda. O barco até pode ficar a 90, mas não vira. Vai lá. O barco pode levantar a biqueira, mas não vira. Vai lá, diz para ele, diz para ela: ei, irmão, fica tranquilo, que o barco pode até levantar a biqueira, mas não vira. Por quê? Porque Jesus está no barco. O vento pode soprar, mas não vai virar. Por quê? Porque Jesus está no barco. Pode até ter água entrando dentro do barco, mas não vai virar. Por quê? Porque Jesus está no barco. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês são firmes. E vocês não são firmes de maneira genérica, não. Vocês são firmes na esperança. Me explica a firmeza de esperança. Me explique, por favor, o que é firmeza na esperança. Esperança é algo que não aconteceu. Esperança é algo que pode ou não acontecer. Esperança é um projeto que você desenha que pode ou não ser concluído. Esperança é algo que pode vir a existir ou não. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso de número 1, vai explicar o que é essa firmeza. Ele vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu explico, ou melhor, eu vou tentar desenhar. O que Paulo está dizendo é: vocês têm uma fé que ela não é destruída. Por que ela não é destruída?
Porque esta fé não está baseada em coisas humanas. Esta fé não está baseada em coisas terrenas. Esta fé não está baseada em promessas terrenas, não. A fé que vocês têm é uma fé que está baseada naquilo que não se vê. E o que é aquilo que não se vê? É aquilo que vem do alto, é aquilo que vem do céu. A nossa âncora não está na terra, a nossa âncora é lá em cima, a nossa âncora não está embaixo, a nossa âncora está lá. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, mais uma vez, diga para ele, fica tranquilo, o barco pode até levantar a biqueira, mas ele não cai. Ele até levanta a biqueira, mas não afunda. Fica tranquilo. Quando for afundar, vai vir o dono da água dizendo, acalma-te, venta, quieta-te, mar. Eu sinto uma graça vindo dos céus aqui. Por favor, por mais 30 segundos, você fecha os teus olhos. Se você sentir, levante as suas mãos. Rabacala baixarabaca. Rabacanda labax. Rabacala manda rabaxarabacanda labaganda labax. Rabacala manduri rai delebracanda legas. Eleira banda abre a candelebre a surrabacanda urabacanda rabaxarabacanda rabas. Aleluia! Fica tranquilo, irmão. O vento pode ser forte, mas o dono do vento é mais forte ainda. O mar pode estar forte, mas o dono do mar é mais forte ainda. Não te desespera, porque o água até levanta, mas não cai, porque Jesus está no barco. Eu estou tentando avançar na mensagem e não estou conseguindo. E outra coisa, esse não é muito meu estilo de pregar, não. O Espírito Santo me travou aqui. E pelo que eu entendo da parte de Deus, aqui no início dessa mensagem, Deus está derramando consolo sobre muitos corações aqui nesta noite. Pelo que eu entendo da parte de Deus, que não é muita coisa, mas pelo pouco que eu entendo, eu estou entendendo, compreendendo que Deus está derramando consolo sobre alguns corações aqui. Então diga, mãe, coloque essa mão abençoada no ombro de quem está à sua direita, à sua esquerda. E diga para ele, fica tranquilo, o barco não vai afundar. Fica tranquilo. O projeto não é teu, o projeto é de Deus. E quando o projeto é de Deus, não afunda. Se o projeto fosse humano, ela já tinha afundado há muito tempo, mas como é de Deus, não afunda. Quem sabe sofre algumas aleluia, sofre algumas avarias, mas não afunda porque é de Deus. Esta igreja que o apóstolo Paulo está descrevendo, falando sobre os últimos dias, os últimos momentos da igreja, ele vai descrever de maneira assertiva de quais são as consequências da ação do anticristo. Quais são as consequências de uma operação massiva e incisiva da parte do anticristo? Mas para essa igreja, para essa geração, na qual ele vai descrever a ação massiva do Espírito Santo, ele também nos dará a receita para nós sermos vencedores nesta época. A receita para nós sermos vencedores neste momento tão tenebroso. Eu preciso dizer aos irmãos que a coisa não vai melhorar. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de dores de parto. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo o período em que a Bíblia chama de momento de dores. Quem é mãe aqui sabe o que é dor de parto. Estudando um pouco essa questão do parto, vão dizer que a dor do parto equivale a 37 ossos quebrados ao mesmo tempo. Que é uma dor inigualável.
que nenhum de nós homens aguentaria. Para os homens, graças a Deus, eu não tenho. Mas esta dor se assemelha a cálculo renal. Quando se tem um ataque de cálculo renal, é uma dor insuportável. Graças ao bom Deus eu não tenho. Meu cunhado tinha isso. E é o que se assemelha, chega perto a uma dor de parto. Então Jesus vai dizer para nós, quando estas coisas começarem a acontecerem, ou seja, as dores de parto, a ação do anticristo, o amor de muitos esfriando. Em algumas traduções a Bíblia vai dizer que o amor de quase todos que esfria. Paulo vai dizer para essa querida igreja: estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo as últimas épocas. Estamos vivendo os minutos finais da igreja nesta terra. Estamos vivendo o momento derradeiro do povo de Deus nesta terra. Há quem não acredite, eu acredito que Jesus vai voltar. Há quem já deixou de acreditar, mas eu continuo acreditando que Jesus vai voltar. E nesse período que nós estamos atravessando, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele dará uma lista, podemos dizer assim. Uma lista, uma receita de como nós podemos vencer nesses últimos dias. Uma receita de como nós podemos ser vencedores nesses últimos momentos. E vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Permaneça com a Bíblia aberta, não feche ela não, irmão. Permaneça com a Bíblia aberta. Capítulo 5 de Tessalonicenses, verso de número 14. Ele vai dizer o seguinte: exortando-vos também, irmãos, que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Deixa eu explicar para você. Esse contexto de insubmissos aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, são pessoas que não querem mais compromisso com as coisas de Deus. São aqueles que já foram atingidos pelo espírito do anticristo. São aqueles que estão na igreja, mas o seu coração está longe. É aquele tipo de crente que tem cara de crente, canta como crente, prega como crente, toma a Santa Ceia, participa do congresso, está aqui no meio de nós, mas como diz o apóstolo João, não é dos nossos. É o típico peso morto. É aquele camarada que além de não ajudar, atrapalha. O apóstolo Paulo vai dizer: a esses tu chama na chincha. A esses camaradas que querem envergonhar o evangelho, eu serei cancelado de novo. A esses camaradas que ficam fazendo arruaça com o evangelho, a esses camaradas que querem ficar enriquecendo com o evangelho. E pelo amor de Deus, eu não sou contra a riqueza, tomara que você seja rico. Acredito que a oração da liderança dessa igreja é que você seja muito bem, para que você seja próspero, que você tenha tudo que você sonhou. Mas esse bando de gente que fica usando o evangelho para ficar rico, para ficar famoso, que fica fazendo arruaça com as coisas de Deus, que fica fazendo vergonha com a igreja, que fica usando a Bíblia como palanque, que fica usando os dons que Deus deu para ficar sendo aplaudido e ovacionado. Paulo vai dizer: chama esses caras e diz para eles tomar vergonha na cara. Eu já falei que Deus mudou meu estilo de pregar. Então vamos lá. Como diz o meu amigo pastor Giancarlo, que Deus me acuda. Eu ando meio anojado com esse tipo de gente. Eu ando meio anojado com a minha geração de obreiros e pregadores e crentes. Vou falar. Minha geração. A minha geração de crentes. Jussara, Deus abençoe. Nos conhecemos desde 2002, né?
A minha geração de crentes precisa urgentemente rever seus conceitos. A minha geração de crentes precisa urgentemente aceitar o conselho que Deus deu para a igreja de Éfeso. Tu é boa, tu é uma igreja grande, muito bem ensinada, uma igreja rica, uma igreja populosa, uma igreja respeitável, uma igreja respeitada, uma igreja frutífera, uma igreja que até tem um certo brilho, uma igreja que é crescente. Tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Volta da onde caístes. Escuta, geração de assembleianos, nós precisamos urgentemente voltar da onde nós caímos. Quando é que foi que nós trocamos cultos de ensino por cultos de entretenimento? Quando é que foi que nós trocamos hinos que louvavam a Deus por hinos egocêntricos? Quando é que foi que nós trocamos cultos de oração por vigilhões em que você passa a noite inteira se balançando e chega no outro dia menos crente do que entrou? Aonde foi que nós trocamos consagrações em que você ficava o dia inteiro de jejum aos pés de Cristo por um dia em que você fica fazendo festa? Tudo bem se alegrar, tudo bem você ter uma vida boa, tudo bem você ter amigos, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é acrescentado. Admoesta os insubmissos. Ei, você que é insubmisso, eu não vou aliviar para você não. Ou você se converte de novo, ou você está no lugar errado. Ou você se converte de novo. Isso não estava no esboço, tá bom, queridos? Eu tinha preparado esta mesma mensagem de outra maneira. Eu tinha preparado esse esboço, mas de um outro tipo de aplicação. Só que aconteceu comigo e tem acontecido nos últimos dias. Eu chego preparado aqui de maneira incisiva, de maneira certa. Eu chego no púlpito e o Espírito Santo diz: não, tu vai pregar do meu jeito. Você que é insubmisso, você que está contra os princípios do Evangelho, você que não é crente de verdade, você que vive com um pé na igreja e outro no mundo, você que vem aqui dentro, canta, pula, toma a santa ceia e quando sai na segunda-feira está do mesmo jeito, você precisa se converter de novo, precisa voltar a ter uma vida santa. Mas nós temos uma outra classe nesse meio. Ainda no verso 14: consoleis os desanimados. Desanimados aqui é literalmente aquele tipo de crente que trabalha, que produz, que anda, que corre, que faz, que frutifica, que constrói, que levanta, que evangeliza, que batalha, que ombreia, mas tomou tanto laço e viu tanta coisa errada que infelizmente nós temos no nosso meio coisas erradas. Precisamos reconhecer isso. E a beleza da igreja é justamente as coisas erradas, porque aí nós vamos compreender que não tem ninguém que é super aqui, ninguém que é grande, não tem ninguém que é perfeito. Existe um perfeito que é o dono da igreja. Mas essa gente que trabalha, que produz, de tanto correr, de tanto batalhar, se desanima e chega diante de Deus dizendo: eu cansei. As minhas forças terminaram.
Eu não tenho mais ânimo. Eu não tenho mais gás. Eu não tenho mais forças. Os meus objetivos terminaram. Os meus sonhos se perderam. As minhas metas se esvaíram. Eu não tenho mais o que fazer. Meu ímpeto terminou. Paulo está dizendo, para vocês vencerem nos últimos dias, consolem esses que trabalham. Sabe qual é a figura que vem à minha cabeça quando Paulo fala isso? Alguém anônimo da história chamado Cirineu. Estava Jesus na Via Cruz, com as costas sangrando, sofrendo a maior vergonha de toda a história. Deixa eu desenhar para você entender. A Bíblia vai dizer que Jesus se tornou maldito. Na lei do Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que maldito o homem que subisse no madeiro. Na cultura judaica, o homem que subisse no madeiro era o pior dos piores. Esse Jesus se tornou o pior dos piores. Tomou sobre si a vergonha das vergonhas, a ponto de num dado momento o pai olhar para baixo e não aguentar. A ira de Deus caiu sobre Jesus. A vergonha extrema estava sobre Jesus. E num dado momento do caminho, ele estava com a cruz nos ombros, ele caiu. Nesse contexto, aparece um camarada da história chamado Cirineu. Eu não sei o que ele falou para Cristo, mas eu imagino. A Bíblia não diz, a história também não, a tradição também não, mas eu imagino que Cirineu, que segundo alguns era um negro, num contexto daquela época, ele chega para Jesus. Eu imagino ele dizendo, chega para Jesus dizendo, Nazareno, eu te ajudo a carregar mais um pouquinho essa cruz. O problema é que nós estamos vivendo um período em que as pessoas preferem o espírito de Caim, descrito por João, que nós acabamos de ler, que em vez de chegar perto do irmão, em vez de chegar perto de alguém que está cansado, quebrado, que está em crise existencial, e acredite, evangelho não é um mar de rosas, não. Todo aquele que é fiel a Deus passará por tribulação. Todo aquele que é fiel a Deus passará por desertos. Todo aquele que é fiel a Deus passará por dificuldades. E nesse contexto chega alguns com espíritos de Caim, com a atitude dos amigos de Jó, que a única coisa que fizeram certo foi ficar quieto. Mas nesse contexto, Paulo vai dizer, você quer vencer nos últimos dias? Seja um Cirineu. Chega perto do teu companheiro, e se ele estiver muito cansado, ombreia a causa dele. Carrega a cruz dele. Mas Moisés, a minha está pesada. 2 carregando 2 cruzes fica mais leve ainda. Então ajuda o teu irmão a carregar essa cruz. Eu passei por uma experiência. Logo depois que eu voltei do campo missionário, por 8 meses, eu trabalhei como missionário local no interior do estado. Naquela cidade do Vale do Taquari, onde foi inundada a cidade. Eu voltei tão arrebentado, tão arrebentado. Foi um período tão difícil para mim,
que eu entrei em depressão profunda. Eu com 2 filhas, hoje uma tem 3, outra tem 9. Na época elas eram bem menores, devia ter 5 e 2 anos. E um dia minha esposa chega em casa do serviço, eu quebrado, sem dinheiro, depressivo, sem nada, arrebentado, no meio. E a minha esposa diz: reage, levanta, começa, faz alguma coisa. E eu lembro que eu era integrado da igreja de Porto Alegre, pastor João Oliveira. E eu não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele disse: alguma coisa tu vai fazer. Eu disse: bom, eu aprendi com meu pai que dinheiro da igreja não é para sustentar o ocioso. Que o dinheiro da igreja é da irmãzinha viúva que recebe um salário, do irmão que levanta às 4 da manhã, e eu não sou ocioso, eu vou fazer alguma coisa. E falei para minha esposa: me arranja uma bicicleta. Aí a bicicleta que minha esposa arranjou é emprestada do meu sogro, que é aquela sandal barra circular, que o freio é no pé. Eu esqueci que é torpedo, né? Os mais antigos vão lembrar. Não era uma bicicleta 18 marchas, 24 marchas com amortecedor, não. Era uma bicicleta, sandal, barra circular, com freio torpedo. Eu peguei aquela bicicleta e durante 2 semanas, mais ou menos, eu pedalava todo dia 70 quilômetros para ir até a igreja, dar expediente e voltar para minha casa. Quem foi a Porto Alegre sabe, está aqui um conterrâneo meu, lá de Guaíba, levanta a mão aí, conterrâneo. Aí, tomador de chimarrão. Eu passava pela ponte do Guaíba e você tinha 2 opções: ou você passa no meio dos carros, ou você desce a ponte, que é uma escadaria em caracol. Eu pegava a bicicleta de fibra de carbono, pesando uns 20 quilos a bicicleta, botava nas costas e descia. Por algumas vezes, quando eu passei naquela ponte, eu pensei: eu vou matar, vou acabar com tudo isso, eu não aguento mais. E para ajudar, veio um Caim da vida, dizendo: tu viu meu carro novo? Eu olhei para Deus e disse: por 2 semanas, eu pensei em tirar minha vida. Pedalando 37 quilômetros, 70 quilômetros por dia. 35 para ir, 35 para voltar. Uma sandal barra circular. Chuva, frio, garoa, enfim. Até que um dia, eu cheguei para o meu pastor, eu chegava antes do expediente, 1 hora antes do expediente, escondia a bicicleta, trocava de roupa e ia para o expediente. Saía 1 hora depois, enfim. Aí um dia o pastor disse: Eliezer, tu vai trabalhar de tal dia, assim, assado, tal. Tá bom. E outra coisa, para de andar de bicicleta, não vai te matar. Aí depois eu fui lembrar que a igreja tinha câmeras, então todo mundo sabia andar de bicicleta. Naquele dia, eu me acidentei. Eu bati num ônibus de bicicleta, indo para a igreja. No último do estresse, eu disse: Jesus, eu não aguento mais. De repente alguém me liga, dizendo: ô negão, por que tu tá indo de bike para Porto Alegre? Porque eu tenho que trabalhar, eu estou sem dinheiro. Por que tu me ligou? Eu disse: cara, eu não sou de pedir coisas. Um amigo meu chamado Leutiano, ele disse: então faz o seguinte, a partir de hoje, tu vai comigo para Porto Alegre. Eu trabalho em Porto Alegre, eu tenho um carro da empresa, então todo dia eu vou na tua casa, te levo na igreja, te pego na igreja e te largo em casa. Mas irmão, negão, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não tenho como te ajudar. Ele olhou para mim e disse: uma vez tu me ajudou a carregar a cruz,
Agora chegou a minha vez de te ajudar a carregar a tua cruz. Consolai. Até quando nós vamos brincando de espírito de Caim dentro da igreja? Até quando nós vamos sacrificando os nossos irmãos por causa de coisas efêmeras? Repito, não era isso que eu ia pregar. A aplicação da palavra seria outra. Mas eu não posso fugir da direção do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, repreenda o espírito de Caim da tua vida e seja um sirineu. Console aquele que está cansado, ombreie a causa daquele que está desanimado. Quantos crentes, pregadores, obreiros, obreiras, fiéis, estão largados à beira do caminho. Homens que pregavam, mulheres que cantavam, homens e mulheres, homens de Deus, que cansaram, que de tanto batalhar, de tanto enfrentar Satanás cara a cara, perderam suas forças, perderam seus ânimos, e hoje estão largados à beira do caminho. Quanta gente que você conhece, que eu conheço, que era produtivo, frutífero, que tinha uma boa intenção, que tinha bons projetos, mas de tanto apanhar, de tanto sofrer, de tanto ser ferido, hoje está estacionado. Eu tenho duas boas notícias para você nesta noite, crente fiel. O bom samaritano está aqui nesta noite para curar as tuas feridas. E a segunda boa notícia é que Deus levantará sirineus para te ajudar a carregar a cruz. Me ajude a pregar. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: eu serei o teu sirineu. Eu preciso seguir a direção do Espírito Santo. Pegue na mão de quem está à sua direita, à sua esquerda. Feche os teus olhos. Santo Consolador, Tu que és o Paracleto de Deus, a promessa que veio até nós, Tu que és o azeite, Tu que és o remédio, Tu que és aquele que nos sustenta. Eu te peço, Pai, que neste momento o bálsamo de Gileade seja derramado sobre cada coração. Ei, crente fiel, hoje as tuas feridas serão curadas. Seja curado, seja curada. Seja curado. Eita glória. Eu vou parar de pregar por 20 segundos, enquanto você é curado.
profetizar que nessa noite que você não vai parar, porque o Espírito Santo de Deus vai curar as tuas feridas. Ei, crente fiel, fique tranquilo. Não existe médico melhor do que o dono da obra. Não existe psicólogo melhor que o dono da igreja. Não existe remédio melhor do que o sangue de Jesus Cristo. Não existe remédio melhor do que a presença do Espírito. Por favor, irmão da mídia, mantenha capítulo 5, verso 14, para nós irmos acompanhando. Conforte os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos.
O apóstolo Paulo está dizendo para vocês vencerem os últimos dias. A primeira coisa que vocês precisam ser é uma igreja unida. Vamos de novo. Exorto vocês, irmãos, que admoesteis os ociosos. Veja que interessante. Veja que interessante. Admoesteis os ociosos. O que é admoestar? Ensinar, direcionar, guiar, encaminhar. Paulo não está dizendo joga essa gente fora. Para de esquentar a cabeça com esse tipo de gente. Pega esses ociosos. Pega esses insubmissos e joga fora. Não. Paulo está dizendo, pega esses insubmissos. Deixa eu usar uma linguagem gaúcha. Pega esses boi brabo. Bota numa canga. A canga tem dois lados. Quem é lida campeira sabe disso. A canga tem duas partes. De um lado você bota um boi novo, chuco, brabo, redomão. Além de mim, do irmão, tem mais alguém que é gaúcho aqui? Levanta a mão. Tá, então vocês sabem o que é redomão, né? Pega esse boi redomão, ó, e bota do lado de um boi velho, manso, tranquilo, que já sabe itinerário. O que vai acontecer, Paulo? Quando o boi redomão começar a querer pilotear na linguagem gaúcha, é os cavalos que ficam pulando, tentando derrubar. Quando ele começar a pilotear, ele será impedido. Por quê? Porque o boi manso, velho, vai segurar o ímpeto desse manso. Então vai dizer, admoeste os ociosos. Em vez de jogar fora, bota do teu lado. Sabe aquele membro da sua igreja mais complicado que tem? E de vez em quando dá vontade de você crucificar ele. Pega ele e coloca do teu lado. Sabe aquele jovem mais complicado que você tem no seu departamento? Em vez de botar ele fora, coloca ele do teu lado. Ele continua dizendo, eu vou terminar. Conforte os desanimados. Se precisar carregar teu irmão no colo, carrega. Auxilie os fracos. Uma certa vez a minha mãe chegou para mim, mãe Isabel, provavelmente está me assistindo, beijo, missionária Isabel, uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. A gente, eu não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho. A cara é de mais velho do que a minha idade. Mas a gente apanha tanto. Apanha tanto. Eu sou um adolescente dos anos 2000, em que nós olhávamos para os ministérios enormes, grandes pregadores, e vibrava, dizendo, meu Deus, eu quero aquilo. E os pregadores dizendo, você será. Só que ninguém conta a parte ruim da história. Ninguém conta a parte que você tem que sofrer. Que você tem que muitas vezes virar algumas noites de joelho para não ser sucumbido. Eu passei pela experiência de orar de manhã para ter comida a meio-dia, porque não tinha. Eu passei pela experiência, minha esposa, melhor dizendo,
de orar para Deus multiplicar o leite em pó da minha filha, porque eu não tinha como pagar. Eu passei, estou contando algumas experiências, muita gente tem experiência aqui, por momentos em que eu olhei para Jesus, que eu dobrava o joelho e dizia: me esquece, eu não quero mais o tal do ministério, não aguento mais, me deixa. Aí Deus dá vitória para o cara. Deus dá vitória, Deus auxilia, Deus sustenta. Só que você fica experiente, com couro grosso. Então, para te assustar agora, não é qualquer coisa. Só que você tem couro grosso, o fraco não. Aí a mamãe dizia: cuidado para te não ficar muito duro e insensível. Paulo está dizendo: vocês que são mais fortes, vocês que têm mais, o corpo está mais grosso, vocês que têm mais experiência, que não se assustam com qualquer coisa, não judiem daqueles que não têm a mesma estrutura de vocês. Auxilie os fracos. Se tem alguém fraco perto de você, auxilie ele. Não jogue fora, não menospreze a sua fraqueza. Você já foi que nem ele uma vez. E aqui vem a cereja do bolo desse versículo: pacientes para com todos. E na minha opinião, essa é a pior parte. Porque se tem uma coisa que nós dificilmente temos, é paciência. E na maioria dos dias de hoje que nós estamos vivendo, são dias corridos, em que não basta você ser bom, tem que ser melhor naquilo que você faz. Em que não basta você ser um bom, você precisa ser ótimo. E aí você não tem tempo para ter paciência. E nesse interim de não ter paciência, tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente se perdendo. Vou apertar um pouquinho mais. Tem muitas famílias se dissolvendo. Tem muitos filhos que não querem nem saber de igreja. Tem muitos maridos, muitas esposas que têm trauma de igreja. Há pouco tempo atrás, questão de 2 meses atrás, menos até, saiu mais uma notícia de um pastor norte-americano, com uma família linda, um ministério maravilhoso, tirando a vida. Eu não me recordo bem o ano que foi, se foi 19 ou 18, não me recordo bem. Mas foi um ano em que 6 pastores com vida ganha. Uma família maravilhosa. Um ministério em ascensão. Uma igreja pulsante. Tiraram a sua vida. Quando Pedro se revoltou com Jesus, quando Pedro negou a Jesus, melhor dizendo, Jesus disse: Pedro, é muito brabo até a hora do galo cantar. É muito macho até a hora do galo cantar. A arma. Uma e duas, não. Fica tranquilo. Vou contigo até o final. Se precisar, eu sou pregado junto. Hã? Te dou minha palavra. Antes do galo cantar, Pedro, tu vai me negar. Eu imagino o remorso de
Pedro, quando o galo cantou. Só que aí Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, se coloca em pé, estou terminando. Quando ele ressuscita, ele chama as mulheres que estavam lá e diz o seguinte, lembrando, Pedro era problemático. Pedro era problemático. Nessa categoria do verso 14, ele era praticamente insubmisso. Como Pedro era de altos e baixos, desanimava com facilidade. Onde é que está isso na Bíblia, irmão Eliezer? No concílio que Jesus faz com os 12. Quem diz os homens que eu sou? Pedro se levanta dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem espírito que te falou, mas o meu Pai, o Espírito do meu Pai que está no céu. Não foi carne nem sangue, mas o Espírito de meu Pai que está no céu. Aí Jesus começa, importa, será necessário que o Filho do Homem seja entregue por amor de muitos. Entra o mesmo Pedro dizendo, Senhor, tenha dó de ti mesmo. A palavra de Jesus para Pedro foi, para trás de mim, Satanás. Inconstante. Alguns capítulos anteriores estava cheio de Espírito. Recebeu a maior revelação do Novo Testamento, dos 12. Capítulos depois estava possesso por demônios. Inconstante. Era fraco. Porque a Bíblia vai dizer, estava, eu gosto dessa passagem, estava diante da cruz de Jesus, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que foi liberta por Jesus, e João. Cadê o brabo do Pedro? Cadê o macho do Pedro? Mas quando Jesus ressuscita, ele diz para as mulheres, vai, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Vai lá, avisa os discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Eu queria ir mais adiante, mas o Espírito Santo me diz amém e eu não vou forçar. Então, o primeiro ingrediente para da receita de nós sermos vencedores nos últimos momentos é ser uma igreja viva. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, igreja viva. Diga, igreja viva. Só que o Senhor Espírito Santo está me direcionando a outra coisa. E eu quero orar por você. Depois eu faço outro convite. Mas eu quero orar por você, crente fiel, que chegou aqui nesta noite dizendo, é o último pescadores que eu trabalho. É a última escala que eu tiro. É a última vez que eu produzo. A partir de hoje eu vou largar tudo. Você cometeu um grave erro. Você cometeu um grave erro para esse pensamento de largar tudo. Que erro foi esse, irmão Eliezer? Você veio ao culto. E Deus resolveu se revelar no culto. Não é por causa do irmão Eliezer, não, mas porque Deus quis falar com você hoje. O pregador não passa de instrumento. Mas Deus quis falar com você hoje. Então você, crente fiel, que está a ponto de desistir, eu quero chamar você aqui à frente nesta noite.
Eu não vou insistir muito não. Eu vou dar 5 minutos para você. Crente fiel, que chegou aqui dizendo: eu vou largar tudo, eu não aguento mais. O Espírito Santo está dizendo: vem cá, eu quero sarar as tuas feridas e encher o teu coração. Eu não brinco com esse tipo de coisa. Olha para aqui, companheiro. Me corrija se eu estiver errado, mas ainda esta semana entrou uma áurea negra dentro da tua casa, algo parecido com espírito de morte. E nesta áurea a tua mente disse: eu cansei, eu não aguento mais. E sem ninguém saber, olha para mim por favor, e sem ninguém saber, segunda-feira tu ia chegar para o teu e dizer: aqui, eu não sou mais, eu não aguento mais, terminou aqui. Eu sou fiel e nada dá certo, eu corro e não saio do lugar, eu trabalho e não prospero, estou sempre apanhando, a coisa não anda. E tu disseste ainda hoje de manhã: eu vou lá só porque eu preciso ir. Pescador, tu cometeu um grave erro, porque você chegou no pé de zimbro da tua vida. Jesus mudou toda a mensagem só para dizer para ti que tu não vai parar, porque com a força desta comida e desta bebida tu vai caminhar muito mais. Tem uma porta fechada que precisa ser aberta, e Deus manda te dizer que em pouco tempo ela será aberta. Só permanece. Mais alguém? Eu vou orar. Mais ninguém? Eu vou orar. Temos alguém que nessa noite não é cristão, que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, cadê? Filho pródigo ou filha pródiga quer voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão. Temos alguém? Vamos orar. Dê a mão para quem está à sua direita, à sua esquerda. Se for possível, obreiro, orar por ele, colocar as mãos sobre a cabeça dele. E repreende da vida dele todo espírito de ansiedade, tristeza e medo. Sai hoje em nome de Jesus. Vai orando por ele. Orai. Pela rabaganda. Arabaxarabacalabacanda. Vai orando por ele até ser renovado aí. E o Espírito orai. Araia, maia, chorrebaganda, arabas. O Espírito rabaganda, arabas. O Espírito de Deus informa ao meu entendimento que a porta do inferno que estava aberta contra este lugar acabou de ser fechada.
A investida satânica, é a primeira vez que eu piso nesse lugar. Mas a investida satânica que estava poderosíssima contra este trabalho e contra esta igreja, acaba de ser vencido pelo nome de Cristo. Fecha os teus olhos. Continua ministrando sobre o teu companheiro aí. Pai eterno, Pai de graça, Deus de misericórdia, nós te adoramos. Ai, manderebe a churibicanda, arabaganda, labassuribicanda, arabaganda. Filha, tu pedistes incessantemente para mim, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu tenho uma extrema necessidade de ouvir a tua voz, de ouvir tu falando comigo. Tu conheces o meu coração. Tu sabes das crises que eu passo, das feridas, os meus autoflagelos. E de todos os ataques que eu tenho sofrido, tanto interna quanto externamente. Deus, eu necessito de algo novo da tua parte. Eu preciso de uma confirmação vinda diretamente de ti. Filha, ai, mandeira, laraganderebias. Eu falo contigo nesta noite, filha. E falo contigo para tu saberes que não há nada escondido diante dos meus olhos. Que eu ouço as orações de todo e resolvo falar com aqueles que eu quero no momento oportuno. E me agradou do teu coração e da tua sinceridade, do teu querer e daquilo que tu me ofereces. Para ti mesmo e para muitos, aquilo que tu me ofereces é pouco, é ínfimo, é insignificante. Mas diante da minha presença eu tenho me agradado do teu incenso, do teu nardo derramado aos meus pés. Pelo que eu te digo nesta noite, filha, eu, o Senhor, trilho um novo caminho para a tua vida. Traço uma nova rota para a tua caminhada. Direciona um novo momento para o teu ser. E em momento oportuno, na hora certa, do jeito certo, eu, o Senhor, entrarei de forma poderosa, evidente, eficaz e sobrenatural na tua vida. E todos terão que olhar para ti e glorificar o meu nome, sabendo que eu, o Senhor, fiz aquilo que ninguém achava que eu faria. Fica na brecha, filha. Fica na brecha, filha. Fica na brecha. Porque chegará um momento de eu agir através da tua vida. E para provares que sou eu, Deus, que falo contigo, a minha mão sanadora
cura, o meu Espírito restaurador restaura e cura as tuas emoções, a tua mente. Eu retiro de ti nesta noite o princípio de síndrome do pânico, o princípio de depressão, o princípio de ansiedade, e no lugar de ansiedade e depressão, eu derramo alegria da minha parte sobre o teu coração, sobre a tua vida, e repito, algo novo está para acontecer na tua história, assim te diz o Senhor. Pai eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, eu te peço, Pai, em uma oração rápida, sucinta e cheia da tua glória, que aonde tiver um crente que está com vaso desemborcado, derrama azeite sobre o coração dele, derrama azeite sobre o coração dela, derrama renovo sobre o coração dele, derrama azeite sobre o coração dela, renova, transforma, enche, consola, cura, levanta, sustenta, alimenta. Deus de misericórdia, Deus de graça, que esse crente fiel seja nesta noite consolado, que tenha suas feridas curadas, que tenha o seu coração renovado e a sua alma alegrada, e que o teu nome seja glorificado.